Atravessei outra pequena ponte sobre o leito do Tiropeu e contornei a alta edificação que cercava a piscina de Siloé. Os raios do sol, muito oblíquos, iluminavam as colunas que rematavam os muros daquele tanque tão popular. O tempo continuava correndo contra mim. Desta vez não podia falhar. Era vital localizar os pastores e encontrar-me, face a face, com o misterioso ressuscitado. A sólida casa de José, construída ao pé da muralha oriental e muito próxima da Sinagoga dos Libertos, foi sempre um dos lugares mais fáceis de localizar. O escudo circular, com uma estrela de David e as 5 letras hebraicas entre as pontas, formando a palavra Jerusalém, primorosamente lavrado no lintel de pedra, era para mim a última e definitiva confirmação. Antes de entrar fiz uma ligação de rotina com o berço. Eliseu parecia muito excitado e animadíssimo. Os seus trabalhos sobre o pano mortuário tinham começado a dar frutos surpreendentes. Confirmei a hora, 16h55, e, depois de nos desejarmos boa sorte, atravessei o umbral com determinação. Mas o meu entusiasmo não tardaria a desvanecer-se. Logo da porta pude ouvir uma mistura de gritos e cânticos que me alarmou. Atravessei o vestíbulo e, ao pisar as tijoleiras do pátio central, o que vi acabou por me desconcertar. Homens e mulheres, discípulos e seguidores de Jesus na sua maioria, corriam de um lado para o outro, tropeçando uns nos outros e como se fugissem de alguma coisa. Gritavam, riam ou choravam, abraçando-se e levantando os braços ao céu. Num canto, no claustro em arcadas que rodeava aquele lugar, outro grupo de mulheres batia palmas e dançava numa roda. Não percebia nada. Ao ouvir os lamentos, pensei que tivesse acontecido alguma desgraça repentina em casa do ancião membro do Sinédrio. Mas, por outro lado, as danças e demonstrações de alegria. Inesperadamente, vi aparecer José por uma porta que dava para o pátio, seguido de um dos criados. O escravo trazia um cântaro e um pano branco no braço direito. Os dois estavam com pressa. Quando me viu, José de Arimateia fez-me um gesto, sem se deter, para que eu o seguisse. E assim fiz, intrigado e confuso. Entramos no quarto, fracamente iluminado por 4 ou 5 lâmpadas de azeite. A princípio apenas distingui uns vultos curvados que se agitavam na penumbra. José e o criado passaram entre as sombras, e foi então que reparei que se tratava de outro grupo de mulheres a choramingar. Olhei por cima das mulheres e vi no chão, desmaiada sobre as esteiras, a minha velha amiga, Maria Madalena. Senti um calafrio. Que lhe teria acontecido desta vez? Ajoelhei-me ao lado de José e, enquanto o criado molhava o pano na água do jarro, tomei-lhe o pulso. Não parecia grave. Ao contato com a frescura do lenço, a estenua da Madalena estremeceu. Que aconteceu? Perguntei a José sem fazer ideia do que se passara. José teve dificuldade em responder. A seu rosto apresentava uma palidez tão acentuada como a da mulher. Fazendo um esforço, como se lhe faltassem as palavras, sussurrou, ao mesmo tempo que desenhava um círculo no ar, apontando para o grupo de mulheres. Estas que dizem terem-no visto. Eu ouvi-o perfeitamente. Mas, durante alguns segundos, fiquei mudo. Perplexo. Outra vez. Consegui balbuciar. José de Arimateia pôs-se de pé e eu fiz o mesmo. E ambos nos afastamos do grupo que solícito assistia a Madalena. Maria começava a recuperar do desmaio. Uma vez distanciados, pedi-lhe que se explicasse melhor. Não sei, hesitou o ancião, eu não estava aqui. Dizem que voltou a aparecer. Mas quem? O meu interlocutor olhou para mim com uma certa reprovação. De fato, a pergunta tinha sido totalmente estúpida. Ah, compreendo. Retifiquei, olhando fixamente. Mas José evitou o meu olhar e, antes que eu conseguisse manifestar o meu profundo ceticismo, adiantou-se e disse-me: sei o que pensas. Mas, desta vez, há mais alguma coisa. Uma coisa que, certamente, ainda não sabes. Aguardei, expectante. Mas a entrada em cena do criado frustrou o esclarecimento do nervoso dono da casa.
O escravo acabara sua tarefa e perguntou ao patrão se seria preciso chamar o médico. José de Arimateia repetiu minha pergunta e eu, convencido de que os sintomas refletiam apenas um mal-estar passageiro e de pouca importância, disse que não com a cabeça. O criado inoportuno retirou-se e José, que parecia ter se esquecido das suas palavras anteriores, deu meia volta e foi outra vez para junto do grupo. Maria, quase recuperada, estava recostada sobre várias almofadas. Acabavam de lhe dar um copo de vinho e ela, sorvendo aos poucos, tentava recuperar as forças. José de Arimateia pediu silêncio e, dirigindo-se a Madalena, perguntou-lhe: "Queres contar-nos de novo o que aconteceu?" A mulher levantou os olhos. Olhou para nós com um cansaço infinito e acedeu, com um movimento de cabeça quase imperceptível. Uma lágrima solitária começara a rolar-lhe pela face direita. Senti compaixão. 3 aparições, e ela como testemunha de todas era demais. Aquela situação começava a preocupar-me seriamente. Estaria Madalena no seu perfeito juízo? A morte do seu adorado mestre tê-la ia perturbado. Naquele momento lamentei não ter investigado os antecedentes de Maria. Que teria querido dizer o evangelista quando assegura que Madalena foi curada por Jesus, expulsando dela 7 demônios? Tratava-se de algum tipo de doença mental? Talvez de uma ninfomania. Ou estaria a referir-se a um contágio venéreo? Não podia me esquecer dos seus anos como prostituta na cidade de Magdala. E claro que essa expressão, 7 espíritos malignos ou imundos, podia também ser um código ou uma imagem esotérica ou cabalística de que os orientais tanto gostavam. E decidi-me, na primeira oportunidade, falar com ela e tentar reconstruir a sua história clínica. À primeira vista, Maria era uma mulher saudável. Com demasiada experiência para sua idade, fruto do seu trabalho como cortesã, valente e sincera. Revoltava-se contra a odiosa e forte opressão das suas companheiras na sociedade judaica. Sempre me tinham chamado a atenção a sua audácia e lucidez mental. E, pela enésima vez, perguntei a mim próprio se ela não estaria sendo vítima de algum tipo de alucinação ou neurose. Dentro do complexo mundo da psicopatologia da percepção, o estado afetivo do indivíduo pode alterar gravemente a objetividade do que observa ou do que julga a observar. O estado de espírito de Maria, como o de muitos discípulos, encontrava-se alquebrado pelos últimos e funestos acontecimentos. Revi os meus antigos conhecimentos de psiquiatria e psicopatologia, no intuito de racionalizar aquele cada vez mais complicado fenômeno das supostas aparições cristológicas. De acordo com a clássica definição de alucinação dada por Balé, ela é resultado de uma percepção sem objeto, com o pleno convencimento do sujeito da realidade do mesmo. Desta forma, a alucinação verdadeira ou psicossensorial definida por E. Claude em função de 3 parâmetros. Projeção objetivante no espaço exterior ao sujeito, cuja personalidade fica inteiramente implicada neste ato perceptivo anômalo. Ausência do objeto e juízo de realidade positivo. Para aquela mulher de Magdala e restantes testemunhas o objeto, neste caso Jesus, era algo real e exterior a elas. Com formas físicas claras e, até, com voz. As coisas portanto, complicavam-se extraordinariamente. Esta suposta realidade externa descartava a primeira categoria de alucinações, a que Ei chama pseudo-alucinação ou alucinação psíquica e que é frequentemente um distúrbio comum nas esquizofrênias e outros delírios crônicos. Um dos dados que melhor a definem o seu aparecimento no interior do indivíduo. Que eu soubesse, nenhuma daquelas mulheres sofria de esquizofrenia. Quanto ao segundo tipo de alucinação, a alucinose, também não aparecia com muita clareza. As alucinoses definem-se como percepções sem objeto corretamente criticadas pelo protagonista, que as vive como algo patológico. Que eu recordasse, Maria Madalena sempre rejeitara a possibilidade de que fosse irreal o que vira ou ouvira. Tentou mesmo abraçar os pés transparentes do mestre. De qualquer forma, tudo aquilo era muito confuso. Eu desconhecia se a mulher havia sofrido, ou sofria nesse momento, de alguma doença somática.
Restava a terceira categoria, a ilusão, que pressupõe uma deformação de algo real e que costuma aparecer em pessoas saudáveis e em doentes. Se forem frequentes e muito vivas, chamam-se pareidolias. É bem conhecido o exemplo de indivíduos que, partindo dos ramos de uma árvore, julgam estar vendo as mais diversas caras ou figuras. Nesta nova hipótese, eu esbarrava com outro problema não menos espinhoso. O que poderia ter sido esse algo real que, tanto Madalena como as outras, haviam forjado nas suas mentes, transformando numa ilusão? Por não dispor de elementos concretos, não quis sequer pôr a hipótese da possível ou possíveis causas das alucinações em questão, supondo, repito, que o fossem. É claro que algumas teorias patogênicas de alucinações não se adaptavam ao caso de Maria, e, no capítulo psiquiátrico da classificação dos distúrbios perceptivos, segundo o canal sensorial, as chamadas alucinações visuais também não se adaptavam totalmente ao descrito por aquelas hebreias. As características destas alucinações variam extraordinariamente. Aparecem como elementares ou complexas, móveis ou estáticas, a preto e branco ou a cores, agradáveis ou ameaçadoras, que são as mais comuns, de tamanho reduzido ou liliputianas ou gigantes, gulliverianas. 2. As descrições que eu ouvira, um Jesus estático, nada ameaçador, colorido e de tamanho natural, constituíam uma arrevezada miscelânea que coincidia em parte com os traços típicos das alucinações visuais. Enfim, uma autêntica confusão. Por favor. Animei Madalena. O que aqui aconteceu? Suspirou e, entre lamúrias, começou. Estava eu aqui, com estas, falando das duas aparições do Rabi em Betânia quando não consegui aguentar. Ao ouvir aquilo reagi com brusquidão. Betânia? Duas que? Madalena não gostou do tom. E José, conciliador, pediu-me calma. Estava a meio do que aconteceu em casa de Lázaro, prosseguiu ela, quando, inexplicavelmente sentimos frio. Foi uma sensação muito nítida. Como a de um vento gelado. Olhamos umas para as outras, em silêncio, espantadas. Essa porta estava aberta, sim, mas lá fora não havia vento nem estava frio.